Fala, galera abençoada! Então hoje eu vim aqui no quadro do Ministério Infantil, mas dessa vez eu não vim falar com as crianças. Eu vim falar com você, pai, mãe, responsável, um tutor legal por uma criança aí na sua casa. Bom, eu realmente acredito, né, no que diz na palavra, que há um tempo certo para todas as coisas. E o Senhor deu esse tema desse vídeo para mim há um tempo já, mas esse foi o tempo que Ele escolheu para que eu estivesse trazendo isso aqui no canal. Ele colocou no coração da líder do Ministério Infantil da minha igreja que nós estivéssemos fazendo lives durante todo esse mês em oração pelas nossas crianças, de uma forma geral mesmo, do país, não só uma questão de igreja e tudo mais, mas pelas crianças mesmo, que hoje são tão atacadas pelo inimigo. Então, o Senhor trouxe à minha memória esse vídeo que Ele já tinha me dado e simplesmente disse: é agora, chegou a hora de você falar sobre aquilo que eu coloquei no seu coração sobre esse assunto. A maioria sabe, mas podem ter pessoas aqui que não sabem. Eu ainda não sou mãe, mas de modo espiritual eu sei que o Senhor já me tornou mãe. Então eu sei que nós somos capazes de coisas que não faríamos nem por nós mesmos, mas em prol dos nossos filhos nós acabamos fazendo. E então, o que o Senhor colocou no meu coração é sobre a responsabilidade e a negligência que a maioria dos pais hoje tem em relação à vida espiritual das crianças. Infelizmente, a maioria tem uma visão do Ministério Infantil de que é só um lugar para você guardar crianças para não te atrapalhar na hora do culto. E esse engano do inimigo, essa mentira dele, tem levado as nossas crianças a serem atacadas de uma forma agora, né, nos últimos tempos, ainda mais explícita, porque o inimigo nem esconde mais as barbaridades que ele faz para atacar as nossas crianças de forma espiritual. E infelizmente a maioria dos pais estão dormindo. Essa que é a verdade. Muitas vezes por não ter noção de que a criança ela tem uma vida espiritual, acha que só depois de adulto que o inimigo começa a fazer alguma coisa, ou até mesmo nem acredita nisso, né? Na própria vida delas como adultos, acha que o inimigo não tem poder ou que ele nem existe, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. O que eu quero aqui é falar que o Senhor colocou no meu coração um exemplo, né? E algo que eu vivi desde quando eu era criança. Eu sou muito grata à minha mãe por ter praticado a palavra de Deus, que diz: ensina a criança o caminho que deve andar e quando velho não se desviará dele. A minha mãe é católica, ela ainda é até hoje, e eu sou muito grata a ela porque desde criança ela me levava para a igreja. E o que eu me lembro daquela época é que a catequese, que equivale à nossa escola bíblica dominical ou até mesmo o culto infantil no meio evangélico, muitas crianças, muitos coleguinhas que iam, ela perguntava, porque a minha mãe era, né, uma das professoras ali, e ela perguntava, né, onde estava o seu pai ou a sua mãe para as crianças, e eu lembro de muitas delas falando: não, mas eles não vêm, eles só me mandam. E, gente, isso me marcou, e eu creio que o Senhor marcou isso na minha vida dessa forma, justamente por causa do chamado que Ele tinha para mim no Ministério Infantil. Porque o que eu ouvi nos últimos dias é que quando a gente está inconformado com alguma coisa, é quando a gente cria coragem para mudar aquilo. E isso é uma verdade muito forte no meu coração. Então eu creio que lá, desde criança, o Senhor já colocou aquilo dentro de mim para que eu entendesse tudo isso que eu tô falando para vocês agora.
dessa responsabilidade da vida espiritual das crianças serem dos pais. Então, essa pergunta que tá na minha mente é uma coisa que eu faço desde criança e eu ainda não encontrei resposta. Se os pais mandavam aquelas crianças para catequese ou para missa, mas não iam junto, se eles mandavam as crianças é porque era uma coisa boa. E se era uma coisa boa, por que eles não iam? Vocês entendem como não faz o menor sentido e não tem lógica? Eu vou mandar meu filho pra igreja, tá? Mas por que você não vai também? Que eu não entendi. E, enfim, a pergunta ficou. Ainda não encontrei resposta porque pra mim não faz o menor sentido. Mas fato é que as nossas crianças é que estão perdendo nessa batalha. As nossas crianças é que estão sendo atacadas e que estão perdendo pela falta de conhecimento dos pais. Porque aí então o pai ou a mãe vai me perguntar, mas eu não entendo nada disso. Eu não entendo da palavra de Deus, eu não entendo, da Bíblia, eu não entendo sobre Deus, eu não entendo nada sobre isso, como eu vou falar para o meu filho? Eu tenho que mandar ele para a igreja mesmo. Tá, mas e aí o Senhor me deu uma comparação. Quando você tem uma criança na sua casa e ela precisa ser alimentada, comer mesmo, comida, arroz, feijão, alimentos que precisam ser cozidos. E aí então, se você não faz aquela comida, ou hoje em dia, os tempos modernos, compra a comida. De qualquer forma, a responsabilidade de alimentar aquela criança, seja com dinheiro ou seja você cozinhando, é sua, não é dela. A criança simplesmente sente fome e ela precisa ser alimentada. E é você que tem essa responsabilidade. E então você vai em busca desse alimento. Como eu disse, seja cozinhando ou seja comprando, é você quem vai em busca do alimento para passar para a criança. E se essa criança não for alimentada, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar desnutrida, vai começar a passar fome e vai morrer. Agora leva isso pro espiritual, porque é exatamente a mesma coisa. Se você não se alimenta da palavra por você mesmo, como eu disse lá no começo, nós somos pais e fazemos coisas que não faríamos nem para nós mesmos, mas pelos nossos filhos nós vamos fazer. Então, comece a se alimentar da palavra de Deus, comece a ter um relacionamento, uma vida com Deus pelos seus filhos. Se hoje você não tem essa intenção, esse gosto, esse prazer de ter esse relacionamento com Deus por você mesmo, então faça pelos seus filhos. Porque lá na frente, quando eles virarem adultos, são eles que irão sofrer as consequências de uma vida espiritual negligenciada por você. Ou você acha que adultos hoje cheios, carregados de problemas, carregados aí, de depressão, de uma ansiedade, de infinitas coisas, muitas vezes espirituais, são por quê? Porque eles foram negligenciados quando eram crianças, porque a palavra de Deus não foi ensinada, a semente não foi plantada no coração dessa criança. E aí, quando adulto, tudo explode. E então você pode estar pensando por você mesmo. Puxa vida, mas a minha vida é assim hoje justamente porque os meus pais não me levaram para esse caminho. Mas a decisão de mudar a partir dessa geração é sua. Você pode tomar um caminho diferente, você pode tomar um rumo diferente para mudar isso na vida dos seus filhos. Então, o recado de Deus para você aqui hoje é: não negligencie a vida espiritual dos seus filhos, porque a responsabilidade de se alimentar não é deles. Uma criança não vai pro fogão para cozinhar. Uma criança não sai de casa trabalhar para ganhar o dinheiro, para daí ela comprar uma comida. Não é responsabilidade dela, é sua. Entenda. Com todo o amor do convencimento do Espírito Santo, entenda que essa responsabilidade é sua. Pense em todas as consequências que o seu filho vai sofrer lá quando ele for adolescente, quando ele for adulto.
se a palavra de Deus não estiver plantada no coração dele. Reflita sobre tudo isso que foi dito e tome hoje a decisão de começar a se alimentar da palavra de Deus, para que você possa ter forças para poder alimentar o seu filho também. Vamos ensinar as nossas crianças a ler a palavra, a orar, buscar ter uma vida com Deus desde pequenas. Então, meu pedido hoje para você, pai, mãe, o responsável por uma criança, vamos ensinar as crianças a terem uma vida com Deus. E se você não tem uma vida com Deus hoje, um relacionamento diário com Ele, comece a fazer isso junto com seu filho. Porque dessa forma, vocês vão descobrir todo o amor de Deus. Vocês vão descobrir tudo que Deus planejou para vocês juntos. Não vai ser muito mais maravilhoso? Eu espero que essa mensagem tenha tocado tão profundamente no seu coração, que te faça tomar uma atitude diferente a partir de hoje em relação à vida espiritual dos seus filhos. E se esse vídeo de alguma forma te abençoou, falou com você, manda para alguém que você conhece que tem uma criança em casa. Ainda mais no período que nós estamos vivendo hoje, em que as crianças não podem ir para a igreja e receberem pelo menos 40, 50 minutos da palavra de Deus através dos professores do Ministério Infantil. Agora ficou ainda mais evidente que a responsabilidade é sua como pai e mãe. Então, manda para os seus amigos que têm filhos, para que eles também possam entender da parte de Deus essa verdade, dessa responsabilidade que é a vida espiritual de uma criança. Deixe seu like para me ajudar a compartilhar esse vídeo com mais pais e mães. E comenta aqui embaixo, #a responsabilidade é minha. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau!